Alô, minha gente, muito bom dia. Estamos começando aqui pela sua Princesa FM 90,9, o nosso Memória Viva deste domingo. E hoje nós trouxemos uma conterrânea que é escritora, que migrou para Fortaleza, está lá há mais de 4 décadas. Pois é, eu estou falando da sobrinha do Mônsenhor Américo, do Padre Américo, Amália Simonetti. Bem-vinda, bom dia ao nosso Memória Viva. Bom dia, eu estou emocionada de estar aqui na rádio. Mas não está nervosa não, né? Não, emocionada, alegre, nesse quintalzão dessa Gostou rádio. aqui? Demais, demais. Eu gosto muito de plantas, de natureza. Um lugar ideal. É, né? Aliás, onde você nasceu ali a Rua Moisés Soares era uma coisa... Era a Rua do Rio, né? Da Lagoa, atrás, das enchentes. Tudo isso são memórias boas. Amália, os seus pais? O meu pai, de Natal, Cleandro, veio morar em Fortaleza, em Açu. Sei. Em Açu, né? trabalhando no Banco do Brasil. Ah, sim. Conheceu a minha mãe, Salete Simonetti, e casaram quando ela tinha 17 anos. Menina, novinha, rapaz. Novinha. Isso em que ano, então? Eu nasci em 1956. É a mais velha? Sou. Certo. E mamãe casou em 1955. Nada certo. Foi ligeiro. Não. Casou, vamos fazer logo, vamos providenciar aqui uma herdeira. Fui gerada aqui, depois 6 irmãos, somos 7. Mas assim, e sua mãe, que era filha de Dona Maria Leitão e... Alfredo Simonetti. Muito bem. Escritor, diretor de escola normal. Dona Maria Leitão e Alfredo Simonetti tiveram quantos filhos? 6. 6, né? 6. Você lembra de todos? Pela José ordem. Simonetti. José Simonetti, que também era funcionário do Banco do Brasil. José Simonetti, aí Padre Américo, Padre Alfredo, João Batista. Mas o primeiro era minha tia, Maria Amália, que depois de freira passou a ser irmã Angelina. Sei. Do Colégio Nossa Senhora das Vitórias. Sua mãe mais nova, então? E mamãe a caçula, Salete Simonetti. Tá certo. E sua infância, como é que foi? Minha infância aqui em Açu, muito importante na minha vida, que meus livros remetem às minhas memórias, à minha infância. Aliás, eu estou vendo esse aqui, Casarão, onde nasci, né? Eu acho que esse aqui fala desse livro aí. Casarão onde eu nasci. Casarão da Rua Moisés Soares, da Estrada do Rio, não é? Esse casarão morava a minha bisavó, Maíca, a minha tia-avó, Clara Carlota, que era professora, Caim, aí a minha mãe. Então era um casarão de muita gente. Morava lá Maria Flor, a mãe de Edmilson, trabalhava lá. Edmilson falava muito na sua avó, Dona Maria Leitão. Dona Maria Leitão. Era um casarão que eu aprendi a união, o não preconceito, sabe? Era uma mesa que, nesse livro eu falo, a mesa grande. Nessa mesa tinha bisavó idosa, tia-avó, tinha Madá, que tinha síndrome de Down, tinham as crianças, meu pai, minha mãe, Edmilson, Maria Flor, todos juntos. Manequim. Manequim. Que era marido de Maria Flor. E meu tio Alfredo e padrinho, eles sempre diziam, cada um vai contar hoje uma história, mas não podia ser história triste. Sei. Eram histórias e se escutava. A fala das crianças tinha voz, né? Sei. Os idosos, todos tinham voz para contar as suas histórias. Eu sempre inventando e contando histórias engraçadas. Então, o tino de escritora veio por aí? Sim. O meu avô, Alfredo Simonetti, escritor, bem conhecido no Rio Grande do Norte, que era o pai da minha mãe. E a minha avó, Nati Cortez, a mãe de papai, de Natal, escritora muito conhecida. Inclusive, já escrevi a biografia da minha avó numa coletânea de biografias, que eu sou da União Brasileira de Escritores, seção
Rio Grande do Rio Norte. Grande do Norte. Semana passada, lançamos uma coletânea de poemas. Eu escrevi 5 poemas. E um deles eu falo de Açu, terra dos poetas. Agora, eu queria saber de você, e eu busco isso, a sua infância, como é que foi? A infância você disse que lá são quantos na sua casa? 7. São eu sou a mais velha. Mais velha, depois pela ordem. Eu, Paulo Alfredo, que mora em Mossoró, é médico. Sérgio, bancário, mora em Fortaleza e professor também. Aí José Alberto, escritor, jornalista, ator. Aí Ana Clara, pedagoga, trabalhou muitos anos comigo na minha escola em Fortaleza. Aí depois Cleandinho, Cleando Filho. Não é o mais novo? Não, é o penúltimo. E certo. depois Luiz Antônio. Certo. Luiz Antônio já nasceu em Catolé do Rocha, é paraibano. Então seu pai foi meio que nômade, Açu depois de Açu. Depois de Açu, Catolé do Rocha. Certo, na Paraíba. Depois de Catolé do Rocha, na Paraíba, a terra de Chico César, a terra que eu gosto demais. E depois viemos para Mossoró. Sei. Eu tinha 15 anos, em 71, e moramos só meio ano em Mossoró, e papai foi transferido para Fortaleza. Em 72 de janeiro, a família toda voou para Fortaleza. Foi, né? E eu digo que Fortaleza passou a ser o nosso forte. Foi, né? Fortalecemos nossa família toda e ficamos. Eu me considero potiguar... Alencarina. Potiguar cearense. Potiguar cearense. Não é? E agora eu quero saber de você a infância. Vamos lá. Essa infância. É verdade que tu tinha medo de sapo? Demais, pelo amor de Deus. E ali tinha muito sapo. Muito sapo cururu gigante. E sabe o que é que eu guardo na memória? Um amigo meu, brincando com meus irmãos, eu deitada, dormindo, colocaram um sapo na minha barriga. E eu estava de calcinha, eu tinha uns 3 anos só. Ixi, e eu tenho horror. Aí lá em Açu, aqui em Açu, né, no meu casarão, o que é que eu lembro? Do Pé de Umbu Açu, que gerou esse livro. Aliás, é um livro, Pé de Imaginação. Isso é um pé de imaginação. Nasceu do meu pé de umbu, das minhas memórias no meu pé de umbu. E aqui eu fiz uma frase que hoje eu acho uma das frases emocionantes, melhores que eu fiz. Adormeci nos galhos do pé de umbu Açu e sonhei. Sonhei com a minha imaginação. Porque imaginação já é sonho. E eu sonhar com a imaginação. E aqui eu brincava no pé de umbu. Aí me lembro lá no quintal. O quintal, eu falo aqui do quintal, do casarão. O quintal onde a gente brincava com os porcos, com os cachorros, com as galinhas, né? O quintal... Tinha alguma ovelhinha? Ovelha não, mas tinha galinhas, guiné, pato, né? Cachorro, porco. Ixi. Ainda sinto o cheiro do fogão a lenha. Vi chegar o fogão a lenha, né? Na época era o fogão a lenha. Depois o fogão a carvão. Vi chegar as primeiras geladeiras a gás aqui em Fortaleza, aqui em Açu. Depois a geladeira elétrica. Sei. O fogão, que passou a ser novidade, o fogão a gás. Mas vovó não deixava nem Maria Flor de cozinhar no fogão a carvão e a lenha. O sabor é diferente. Diferente. Né? Ainda lembro daquele cheiro das panelas de barro, né? Do alfinim. Panela de barro que, aliás, a gente comprava ali ao lado da igreja. Da igreja. Porque tinha aquela feira das pessoas lá, o pessoal das vertentes que vendia panela de barro, aguidá, pote, quartinha. Você botar a quartinha e por aí afora. Olha aqui, brincando, aí tinha já livros na casa da minha avó, que eu chamava o quintal dos livros, um quarto dos livros no quintal, né? Porque a casa de sua avó era uma casa, devia ser uma casa de muito estudo, porque sua avó gerou uma freira dos padres. Uma freira dos padres.
Minha tia Freira foi a primeira a se formar em psicologia na PUC. Meu tio Alfredo, também padre, que morou muito tempo em Mossoró, também psicólogo, né? E eu vivia numa casa de livro, numa casa de professores, escritores, mas que respeitavam. Isso me fez ser a malha ética que eu sou hoje, né? E brincadeira de criança? Quem eram as crianças que brincavam com a malha? As crianças. Os filhos de Aristóteles Expedita, que eu também escrevi um livro que lembra... Aristóteles, que tinha... Ferreiro! O Ferreiro. Que eu escrevi esse livro, né? Que tinha muitos filhos. Né? E a gente brincava lá. E nunca nos queimamos. E brincava lá na oficina dele. Aristóteles tem uma propriedade e que aquela cheia de 1974 levou vários pés de manga, e ele ficou, depois disso ele ficou, porque olhava para a terra, cadê a terra? Cadê os pés de manga? E tem uma história aqui que eu conto, de memória, que os nossos passeios de carroça, aí ia também outras crianças da rua, né? Tinha carroça e tinha charrete. E charrete, que eu falo aqui da charrete. Perfeito. Aí a gente ia de charrete com Aristóteles, brincando. Nesse dia, quando a gente chegou lá no Rio, veio um enxame de abelha. Pense, as abelhas aí, a gente pulamos no rio. Se escondendo da abelha. E no caminho tinha um que se chamava Bodete, né? Tinha a casa dele. Tinha casa de Bodete. Bodete. Aí a gente parou lá para a esposa dele tirar as abelhas ainda. Então era essa abelha que fica no cabelo, né? Aquela abelha que ficava presa no cabelo. Aí eu escrevi essa história, não com trauma, com imaginação, lembrando dos passeios, da amizade, né? Do que a gente viveu naquela rua. Do outro lado da casa de Aristóteles, vizinha casa da minha avó, a casa de Zuleide. 102 anos, né? Hoje eu almocei lá. Foi? Conversei com ela, fiz brincadeira, a Zuzu. Com a doutora... A Zuzu, professora. Aliás, doutora, a dona Zuleide é reconhecida a nível de Rio Grande do Norte como uma das primeiras alfabetizadoras naquele projeto Mobral. Mobral, ganhou prêmio por alfabetizar sem preconceito as prostitutas. Perfeito. Pronto, Zuleide me inspirou muito também, que eu sou também escritora de alfabetização. Fiquei reconhecida também no Ceará, depois no Brasil, como autora, uma das autoras do programa de alfabetização na idade certa. E quem era, então, além as meninas de Dona Zuleide, quem mais? Quais vizinhos? Porque era uma rua movimentada, é uma rua de muitas histórias. Aí vinha... Tarcísio conta muitas histórias sobre aquela rua. Os que moravam na rua também, né? Tinha os da rua da frente, da frente, da rua de trás, da família, Saleitão, né? E a gente brincava muito, brincava. E aí, estudo, como é que foi? As primeiras letras? Eu fui alfabetizada muito cedo. Foi, né? Porque em casa mesmo? Olha, todas as noites, todas, isso me marcou. A minha tia Caim, que era Clara Carlota, alfabetizadora também, né? Nasceu em 1885, você tem ideia. Como ela faleceu só com 98 anos, eu conheci. Eu dormia com Caim, e ela me amava. Assim, fazendo cafuné? Fazendo cafuné, mas me contando história. Todas as noites ela contava histórias para mim. Isso teve todas as noites. Isso teve influência, né? Porque os seus livros é muito de história, de memórias, de crianças, de brincadeira, de ilustração. E antes de Zuleide morar na Calçada Alta, tinha Bibi e Alice. Não sei qual era a família. E elas chamavam as crianças da rua e fazia teatro de fantoche, teatro de sombras para a gente. Aí eu me lembro muito das brincadeiras de Curita, na estrada, na Rua do Rio. Tinha Barra-Bandeira também? Barra-Bandeira, Curita, Passanel, e de rodas. Esconde-esconde. Esconde-esconde. Tinha cozinhado? Tinha cozinhado, já era na casa da minha mãe. Tinha cozinhado,
Eu gostava muito de cozinhar. Maria Flor me ensinou muito cedo, né? Ah, Dona Maria Flor tem um a cozinhar. Ave Maria. E a gente brincava de cozinhado. Bom, aí depois, qual o primeiro colégio? O Colégio Nossa Senhora das Vitórias. Sei. Eu estudei aqui até o 3º ano. Uhum. Depois, meu pai foi transferido, né, para Catolé do Rocha. Aí fui para Catolé, estudei em escolas de freiras também lá. Um colégio muito conhecido, Francisca Mendes, que eu tenho também uma admiração. Um colégio de irmãs franciscanas, alemãs, né? E eu morei em Catolé, a minha adolescência foi em Catolé, que foi de 10 a 15, mas sem esquecer a Sul. Porque a gente vinha muito, né, mamãe, visitar a família, a vovó. E também... Isso em datas especiais, tipo... São João e final de ano, Natal, Ano Novo. A gente não passava nem 2 meses sem vir aqui. Ah, certo. E outras memórias eram as estradas, o rio. Papai passeava muito nos açudes, açude de Pataxó. Muito, muito, muito. E Pataxó, Mendubim. Lagoa do Piató. Lagoa do Piató. Né? E aqui em Açu eu me lembro que tinha uma tradição, que eu acho que vinha do Piató, camarão. Uma lata com camarão de água doce, né? Sei. E a gente sentava nas calçadas para ver o entardecer, esperar o vento, que se chamava o vento de Aracati, que chegava, né? E comer camarão. Mas a gente já falava vento de Aracati ou vento norte? Não, chamava o vento de Aracati. É? Por que Aracati? Não sei. Vamos esperar o Aracati era o vento. Bom, basta. Essa para mim é nova, né? Aí tinha a calçada de Zuzu, a calçada de mamãe, a calçada de Expedita, a calçada lá na frente, na praça, né? Que a gente ia também para as calçadas lá da minha tia, Dedé, que morava na praça, de Dona Anita. Sim, Dona Anita Caldas, que até hoje... minha amiga Ana Maria, na época da minha idade. E a gente ia demais para a calçada para conversar. Que ali morava, ainda mora Dona Anita, aí tinha... Dona Mariná, né? Dedé Caldas. Deixa eu ver, na esquina... Dedé ia muito Demócrito Amorim, né? O fotógrafo das famosas. Eu ainda tenho fotografias. Tirada por Teté. Teté. Mamãe era muito amiga dele, da idade dele. Sei. Né? Aí, essa daqui, olha, Casarão onde eu nasci, que eu falei, e esse aqui, Casarão do Quintal dos Livros, que também era o casarão. É uma referência ao casarão. Hoje passei lá. Esses dias que eu venho a Sul, todos os dias eu passo na Moisés Soares. Paro na casa onde eu nasci, olho a porta do quarto onde eu nasci, me lembro, né, da fase de infância, da adolescência, né? E de como vovô estimulava a gente ler. No caso, papai era um grande escritor. Aqui, olha, quando a gente ia para o quintal, o vovô Cleando, meu pai, né, via as crianças, suspirou emocionado. Todas as crianças estavam lendo livros. Né? Porque era isso, a gente lia livros. Eu li, aqui eu falo nesse meu livro do Pé de Imaginação, a gente levava livros, subia no telhado da varanda e nas árvores ficava lendo. Né? Poxa, o contrário de hoje, né? Criou uma febre de telas. Aliás, eu lembrei de você outro dia porque a Escola Estadual Juscelino Kubitschek, aqui em Açu, com o advento da proibição dos celulares, eu achei muito legal, revitalizaram a biblioteca. Eu fiz questão, inclusive, de doar parte dos livros que eu tinha, também alguns livros aqui da emissora, etc. e tal. E a professora Lígia, que é a supervisora, disse o seguinte: olha, é impressionante como a gente tem visto o aumento, o interesse das crianças pela leitura. Que bom, né? Que bom, né, Amália? Eu tenho uma escola em Fortaleza, a Escola Espaço Vida, que já tem 38 anos. É uma escola inovadora, reconhecida no estado como escola à frente do tempo. Fui homenageada o ano passado como educadora referência do estado,
nas escolas privadas, né, e faculdades. Foi uma emoção grande. Sei. Né? E a minha escola estimula demais a leitura. Como eu falei, eu nasci numa casa de leitura. A minha avó em Natal, também escritora. E na minha escola, uma escola de educação infantil até o 9º ano, uma escola que não tem muitos estudantes, mas eu tenho 4 bibliotecas. Uma delas eu chamo a Casa dos Livros. Né? E eu escrevi também, isso aqui de memória, o livro Lilonga, né? As ilustrações de Daniel Dias. Depois eu vou falar dos ilustradores. É porque são ilustradores diferentes, né? Tá Esse certo. é Daniel Dias. O Pé de Imaginação também. Daniel Dias, né? Deixa eu ver, Daniel Dias. Esse daqui é a Luziara, o Casarão. Lá de Luziara, de Monticello, né? Esse Eduardo Azevedo, meu grande amigo. Sei. Também. Esse Casarão Brilhante, a Luziara também. Então a gente vê que... E esse aqui é Eduardo Azevedo também. Então, pelo que eu vi aqui... As ilustrações são ótimas. Eduardo Azevedo. É escrever também. A gente lê as imagens. E outra coisa, né? Daniel foi o primeiro, antes era só o Daniel, até hoje são muitos amigos. Os meus livros do PAIC, como eu falei, desse programa de alfabetização na idade certa, que publiquei vários livros, os de literaturas, que tem o Parece, Mas Não É, que são uma recontagem de história dos lobos que eu faço. Ele é meu e esse daqui é meu. Já as atividades, Vamos Voar na Esquina, as atividades para o 1º e 2º ano é um grupo de estudiosos, eu e as minhas amigas, que foi uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará. A ilustração aumenta a curiosidade da criança. Demais. Foi isso que você imaginou na hora que... Olha, eu vou escrever, mas eu vou ilustrar. Ilustrar. Né? Porque eu, quando criança... Não, é importantíssimo as ilustrações. É o que chama a criança, o que chama a atenção no livro é a ilustração. Em primeiro lugar, depois a história. Para quem lê o gibi, como eu, Tio Patinhas, Mônica, também li. Tex, e a gente, quem gosta de ler a leitura, eu me saía muito bem a prova oral, porque primeiro tinha uma prova oral, né? E a prova oral era um desafio, né? Porque você tinha que ir para frente da sala de aula, fazer uma leitura, às vezes um texto grande, e aí muita gente não aguentava, né? Pelo nervosismo, era inibido, e assim, eu acho os teus livros muito interessantes, justamente porque eles chamam a criança para... E fala dessas memórias que eles gostam. E a gente faz também eles reviverem. Qual foi a casa onde você morou? A primeira casa, no caso, apartamentos, né? A maioria. Aí faz eles, não sei, pergunta para a família, revive a sua história. Esse daqui, Lilonga, eu escrevi para minha mãe, porque até hoje eu tenho essa boneca, olha aqui. A boneca era Lilonga. Lilonga, olha aqui. As 2 bonecas de celuloide estão lá na minha escola, eu ainda tenho. Ah, sei. Então você lembra daquelas 2 irmãs que moravam ao lado da prefeitura ali, que tem aquele casarão velho? Eu agora não lembro o nome das 2. E elas faziam aquelas miniaturas de casas. Não sei se você lembra disso. Morava onde? Elas moravam ao lado daqui da prefeitura, faziam miniaturas em bambu. Um trabalho feito com bambu, Confesso que eu não lembro o nome das 2. Hoje até está tomado, o prédio não existe mais, etc e tal. Aí na Lilonga eu falo também, Lilonga aqui é uma leitura faz de conta e verdadeira. Ela é minha mãe, a boneca aqui é a minha mãe, né? Era uma vez uma menina chamada Lilonga que morava no casarão da Rua das Flores, que era conhecido como a Rua das Flores, a Rua Moisés Soares. Porque depois que criou, foi Moisés Soares, mas era a Rua das Flores. Rua do Córrego. A Rua do Córrego, que hoje é a Rua do Córrego, que eu conheci como Rua do Córrego, mas também como a Praça Vereador Luiz Paulino de Cabral, que aliás nunca teve praça lá. Né? Rua da Palha, que é 11 de agosto, onde morou o Renato Caldas. Aqui, olha, Açu, Cidade da Poesia. E dos verdes carnaubais. Era emocionante para Lilonga pular da carroça e tomar banho no rio. A carroça de Aristóteles, que eu falei, né? E tomar banho. Lilonga brincava na calçada com as suas primas Janete e Isis, da família Saleitão. Né?
As duas ainda estão vivíssimas, já com quase 90 anos. E para elas, quando você as cita no livro? Elas ficam emocionadas. Porque também elas viajam no tempo, né? Viajam. Quando eu fui a Natal, semana passada, liguei, falei com a Isis. Aqui, olha, elas gostavam muito de brincar de bonecas. Lilonga e suas amigas, Dirinha e Holanda, aqui também as amigas de mamãe, faziam alfinins. Eu gostava muito, até hoje me lembro dos alfinins de açu, né? Alfinim é uma delícia, ainda tem, né? Alfinim, Lilonga, adolescente, gostava de ler livros românticos. Mamãe sempre gostou de ler, e as amigas, né? Livros românticos. Mamãe é muito romântica. É, né? Pensando no Príncipe Encantado. No Príncipe Encantado. Passeava na praça, né? Com Berta e Doris, Berta de Carvalho. Sei. E Doris Vânia, né? Que ainda está viva, mora em Fortaleza. No carnaval, Lilonga dançava frevo. Aqui em Açu se dançava frevo. Se dançava, né? Muito. Lembra? O frevo é comandado por... rapaz, ele veio, inclusive, era frevo porque ele veio de Recife, né? Para implantar Djalma. Djalma, me lembro. Djalma, pai de Toinha, entendeu? O melhor era dançar quadrilha em volta da fogueira. Da festa de São João. A festa Você fazia de São fogueira João, e assava. E assava, madrinha de fogueira. Hoje não tem mais madrinha de fogueira. Quinta-feira eu vim aqui para Açu. E quando eu cheguei, eu fui passear no final da tarde, e na Bernardo Vieira estavam acendendo várias fogueiras. Verdade. Era dia dos namorados. Dia 12. Dia 12. Eu fotografei, publiquei as fogueiras. A gente não via a fogueira como perigosa, a gente via a fogueira como símbolo. Né? E os balões também, a gente adorava ver os balões. Mas aí com a chegada dos postos de petróleo, aquela coisa, todos os balões, infelizmente, perigoso. Eles acabaram se tornando perigosos. Memórias, né? E dançar e tem uma história que não sei se você sabe, o balão, se ele passasse da torre da igreja, aí não queimava mais. Não queimava, era. Né? Mas antes se ele ficasse ali rodando... Aí todo mundo encantado com os balões. Querendo segurar E os foguetões. Também. Foguetão, que hoje tudo isso é proibido em virtude de uma série de coisas. Volta da fogueira, e aqui também. E eu contei para Daniel Dias toda a minha história. Falei de Açu, mostrei fotografia para ele se inspirar aqui nas ilustrações. Aí falo também aqui do Natal, que era uma festa, né? O presépio. Aí mamãe casa, os filhos, né? Os filhos. Mamãe casa com seu amado Clé, que até hoje ela é apaixonadíssima. Papai já voou para o céu, mas ela vive ainda o amor eterno. Né? E aqui, olha, sua filha Trelosa, porque me chamavam de Trelosa, que eu sempre fui muito brincalhona, inventadeira, né? Soltava o porco de Madá, que era minha prima, e tome carreira, gritos de alegria. Isso no quintal, já pensou? Paulo, o meu irmão Popó, bem quietinho, soltava o cachorro de Bobô para animar a brincadeira. Já pensou? Era porco com galinha. Cachorro. Cachorro. Peru, Guiné. Assim eram os dias cheios de sorriso, astúcias e peraltices crianceira. Era muito bom isso na rua Moisés Soares. Lilonga e suas amigas casadas, mamãe, né? Aqui, olha, casada, sempre se reuniu na mesa grande, lá na rua Moisés Soares, e conversava seus amores, suas famílias, né? Lilonga gostava de falar das saudades românticas que tem de Açu, sua terra poética, com o luar mais bonito que ela já viu. Ontem eu liguei para minha mãe e ela disse: como é que está o luar? Como é que estão as nuvens? Porque você vê a lua saindo, e lá como se estivesse saindo do rio, dentro do rio Açu. Né? E vê ali atrás da igreja. Verdade. Fiquei, né? Mamãe é apaixonada por Açu. Então eu escrevi também de memórias da minha família, da minha mãe. Memórias, como eu falei, lá da Calçada Alta de Zuleide. Tinha história no Cacimbão, que a gente inventava, Floriano e Nivalzinho guardavam as crianças para contar histórias fantásticas de um cacimbão misterioso.
Dizia que um dia, quando puxava a água do cacimbão, veio um boneco de palha, gigante, e dentro do balde. Quando o boneco pulou de volta para o cacimbão, transformou-se em um lindo pé de lima gigante. Então, essas histórias de imaginação, né? Aí contava que dentro do cacimbão, isso aí já fui eu que imaginava, uma floresta de cactos, né? Às noites, elas viam estrelas cadentes caindo dentro do cacimbão. E assim, isso aqui acontecia. Nival, o marido de Zuleide, a casa de telha, né? Sei. Sabe o que é que fazia? Pendurava a gente. Aí ficava balançando. Balançando, isso era uma brincadeira também, né? Está na memória. E ele dando reforço, segurando para a criança não cair. É. Sinto saudade do casarão da Calçada Alta, né? No córrego de Açu. Então você teve uma formação, já formou em Fortaleza? Foi. Né? E quando é que conheceu o cara metade? O meu amado? Sim. Na faculdade eu fazia agronomia. Iniciei, só fiz 2 anos. Sei. Aí conheci Afrânio, que era o pão da agronomia. Aí depois vi que a minha área não era agronomia, e na época a agronomia tinha sido transformada em engenharia agronômica. É. Aí eu conheci... o CREA envolve civil e agronômica. Exatamente. Aí eu conheci o curso de economia doméstica, que em Natal também tinha. E aí eu transferi, fui estudar, terminei economia doméstica. Né? Terminei no mesmo ano de Afrânio. E eu conheci Afrânio no restaurante universitário. Em Fortaleza? Em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará. Ele cearense? Cearense, de Jaguaribe. Certo. Nossas histórias têm rios. Eu imaginei. Rio Jaguaribe, Rio Açu, Rio Piranhas. Aí Afrânio me conheceu no restaurante universitário, e quando a gente se virou assim, Vixe. Os dois. Aí pronto. Ele fazia agronomia, mas eu não conhecia na época ele. Quer dizer que a flechada do Cupido foi de abrir a boca. Foi. E casamos, né? Logo após que a gente terminou, casamos e fomos morar em Independência. E sabe também o que é novidade? Eu não sabia que eu era sempre à frente do tempo. Ele não me pediu em casamento. Eu comuniquei a ele que a gente ia casar. Foi inverso, né? Quando ele disse que ia morar em Independência, ele tinha passado num concurso da Secretaria de Agricultura, um projeto de Independência é uma cidade próxima? Uma cidade mais longe. Sei. Mas ainda no Ceará. Tá certo. Aí eu disse, nós vamos casar. O quê? Vamos casar. Vamos casar. Quantos anos de namoro ainda já, então? 2 anos. Nem faziam 2 anos ainda. Aí, sem nem ser noivo, sem nem pensar ainda em casar. E aí... Quer dizer que não teve noivado, foi do namoro, mas 2 anos já tinha muita... já tinha apertado demais. Mas na época a gente vivenciava a última geração da virgindade. Né? Era, da inocência. O tabu da virgindade ainda era muito forte. Forte. As moças direitas, né? Negócio. E eu, simplesmente, apesar de... Uma mãozinha maliciosa já... Opa! Aí nós casei virgem. Oi? E as pessoas pensavam que eu estava grávida. Porque eu casei assim de última hora. Sim, porque a pressa em casar. Eu disse, não, vocês vão ver. E aí fomos morar em Independência. Aí sabe quem morava lá? Humberto Carvalho, filho de Berta. Sim. Ele era também do banco. Filho dos Carvalho. Carvalho, era o mais velho, Humberto. E aí mamãe ficou tranquila porque eles me abraçaram, ele e a esposa dele. E aí foi muito bom. Aí moramos em Independência. Depois fomos morar em Iguatu. E só ele trabalhando, você já trabalhando também? Eu trabalhando assim. Quando eu cheguei lá, aí eu fiz um teste e fui ser professora de educação infantil. Certo. Com 2 meses já me convidaram para ser coordenadora. Porque, por incrível que pareça, era 72. Era 1972. Eu viajando em 72. Não, 72 não. Eu tinha 10 anos. 80. 80. Sim, 72 é quando eu fiz 15 anos e fui morar lá. Não, 80. Ei, não tô caduco. Aí ele
a gente foi morar, né, em Independência, e, de repente, eu, muito comunicativa, descobri que eu era a única professora com licenciatura. Na época, ninguém tinha licenciatura. Impressionante. Porque o curso de pedagogia era o curso normal, não tinha ainda chegado lá. E aí eu fui convidada pela prefeitura para ser conselheira lá na prefeitura e fui trabalhar como coordenadora nessa escola. E comecei a escrever as minhas experiências. Depois fui para Iguatu. Em Iguatu eu não ficava todo o tempo com a Fran, porque eu passei num concurso em Fortaleza para merenda escolar, que na época... Então, durante algum tempo, camas divididas. Aí eu trabalhava na merenda escolar como supervisora, porque a mortalidade infantil, na época, a preocupação da educação era a desnutrição. A mortalidade e, consequentemente, infantil. Mortalidade Aí fui infantil. trabalhar numa escola como coordenadora, uma escola Carlota Távora, pública, e aí fui aprendendo e fui escrevendo meus livros, vários livros sobre a criança e o desenvolvimento. E aí fui morar em Pacajus, que também bem perto de Fortaleza. Perfeito. E depois passei no concurso da Universidade Federal do Ceará. Do Ceará, certo. Em 87. Inaugurei a minha escola, em janeiro. Em março saiu o resultado do concurso, que eu já tinha feito há um certo tempo, e às vezes demora, né? E fui a única a ser selecionada, aí eu fui realizar meus dois sonhos. Quando é que surgiu, quando é que nasceu o primeiro comedor de rapadura? Menino. Foi Mariana, em 85, 5 anos depois de casados. Foi, né? Nasceu Mariana, maravilhosa, linda. Vocês mesmo se programaram, olha, a gente... Não, eu passei 5 anos, na minha vida eu tenho sucesso, consigo o que eu quero, mas não é fácil. Né? Eu tinha um mioma, né? Ah, sim. E aí precisei dar um tempo e... Tratar. 5 anos nasceu Mariana, né? Aí Arthur só nasceu em 90, mas nesse intervalo veio a Clarissa, Clara de Sol, que por conta do mioma nasceu sem respirar. Uhum. E eu escrevi também um livro, Lagarta é Borboleta, mostrando que ela viveu várias fases na minha barriga, né? Só que quando veio ao mundo, acabou... Ela já estava no mundo, na minha barriga. Claro. Então, eu fiz uma comparação com as fases da borboleta, casulo, lagarta, né? Eu não sei se a doutora Zoraida, ela conta muito a idade da gente com os 9 meses. Diz que a gente poderia contar já nos 9 meses. Ó, a data de nascimento é aqui, 9 meses. Na hora que você é gerado, né? Então, aí eu fui, são várias fases, glastular, blastular, várias fases que o ovo zigoto, né? Aí eu mostrando que ela vivenciou. E sabe, nessa época eu tinha um sítio lá em Caucaia, numa cidade vizinha metropolitana de Fortaleza. Criava galinha também, tudo ainda recordações de Açu. Então você conheceu o Ceará, morou em vários municípios lá do Ceará. Aí era só o sítio lá, mas eu não morava, né? E nesse sítio foi a fase que a Clarissa virou luz, virou energia, estrela, virou átomo, né? Vive em minha memória. E aí eu... Doeu assim, foi uma fase difícil para você? Você perder um filho que você quer, que você luta para engravidar, não é fácil. Mas aí eu transformo isso nos meus livros, em outras terapias. E sabe o que é que eu fico olhando? Um cajueiro. Essa planta ali é o quê? Essa. É um cajueiro. Aqui tá por trás da gente, é um cajueiro. Pois eu olhando. Quem está nos assistindo não está vendo. Olha aí. Aliás, é um cajueiro com a mesma idade da rádio. Ele foi exatamente plantado no... Não é à toa que ele está aqui na minha frente. Aí eu olhando, e a gente vê cajus que não sobreviveram. Né? O maturizinho cai. As folhas, aí eu olhei para o cajueiro e disse, você não está chorando, você não está deprimida. Porque uns nascem para voar,
né? Alguns cajus vão até para a barriga da gente. E outros, aí eu não estou lhe vendo chorando, é a natureza. E lá no sítio, as mulheres do sítio mesmo, Dona Malha, por que a senhora está assim? Eu já perdi 3, minha sogra já perdeu muito, contavam histórias, né? E a gente não vê assim, é porque uns nascem e outros não. Olha, né? É a forma de se entender, né? Uns nascem e outros não, como se fosse normal, né? A minha mãe engravidou 11 vezes e só gerou, nasceram só 4. Muitos deles, e eu lembro, eu conto essa história assim, nitidamente, tinha um negócio do desejo. Eu lembro que o último aborto da minha mãe, assim, foi um aborto espontâneo, eu estava molhando o barro, e na hora que você molha o barro, você dá aquele cheirinho, né? Mamãe deu o cheiro dela fazendo pastel, e aí deu vontade de comer barro, não comeu. Isso era 5 da tarde, 18 horas, foi pro hospital, abortou, isso foi... eu tenho essa lembrança muito forte. Bom, mas depois veio outro. Veio o Arthur, aí fiz um tratamento, e em 90, Arthur, que hoje é o diretor administrativo da escola, quem cuida, porque meu amado pão, Afrânio, em 2020, parou de respirar. Foi, né? Foi no dia que a gente fez 40 anos de bem casado. Exatamente no dia. Ele era muito amigo de Floriano, Floriano de Zuleide. E eu de Socorro, a gente se encontrava muito, né? E Afrânio, incrível, um homem honesto, bem diferente nós dois, mas bem sintonizados, bem respeitosos, bem apaixonados, sempre. Há uma versão que diz o seguinte: os opostos se atraem e os iguais se completam. É isso mesmo? A gente, Afrânio, eu não digo que ele morreu, eu não digo. Eu digo que ele parou de respirar e ele vive como átomo, né? Que nós somos átomo, o nosso corpo todo é átomo. Claro. Né? Vive na descendência dos meus filhos, netos agora, vive na minha memória, ele vive na história da escola. E a forma alegre como você o cita, como você fala sobre ele, os momentos bons que vocês viveram coisas boas. Isso é o que conta, né? Essa energia. Né? E hoje a minha terapia são os livros, a escola, a família, os netos e a educação. Essa visita ao Açu é sempre anual, assim, no período junino? Quando dá vontade, o junino eu gosto, no carnaval eu vim, na Semana Santa eu vim. Sim, estava aqui. Aí eu fico assim, né? Aí vou passear lá no Pataxó, lá no Itajá. Medubim, Lagoa Pietó, sei. Lá na Praia do Cristóvão. Sei. Saí andando, Carnaubais, aí vai. Praia do Cristóvão em Areia Branca. Em Areia Branca, acredita? Fui claro. Com o Cleandinho, pela estrada além, né? E Açu sempre na minha vida, sempre. Meu Rio Grande, meu Rio Norte, meu Rio Grande do Norte. Eu queria até ler minha poesia, mas está ali no celular. Sim, aí não vai dar. Não vai dar, certo? Não vai dar. Me diz Mas eu mando para você, nesse livro que eu lancei, nessa coletânea, eu falo de Açu, né? Aí lancei agora dia 13. Como é que você com a família, com 2 tios padre, uma tia freira, para você, nós temos um bispo, né? Aliás, é bom se diga, Dom Magnus, que é açuense, está hoje na igreja, está na diocese do Crato e deve conduzir a beatificação do Padre Cícero. Inclusive a documentação, esses outros dias eu estava vendo, foi encaminhada e foi uma euforia lá naquela região, né? De toda Juazeiro, etc. e tal. E saber que finalmente, depois de 300 anos, porque o próximo ano a gente completa 300 anos de festa. Eita, mesmo, 300 anos de festa. 299 anos de São João. E aí, finalmente, a nossa diocese vai sair. Sabe, Amália, quando o novo arcebispo de Natal ele foi indicado, e que o nome dele é João, né?
Ah, Dom João. E, me deu uma esperança tão grande, porque foi Dom João aqui em Natal, arcebispo, quando ele chegou e disse que ele viu o tamanho da arquidiocese, ele disse, não, vou dar conta. E aí, com a aquiescência também do novo bispo de Mossoró, que é Dom Francisco, e graças a Deus, um Francisco e um João acabaram reunir, assim, e a felicidade da gente, a história da gente, acho que a região da gente, com a região do Salineira, então vamos ter essas duas dioceses, a do Vale do Açu e região Salineira e a de Santa Cruz. Porque o Rio Grande do Norte era um dos poucos estados do Nordeste só com 3 dioceses. A gente precisava de mais duas e tinha que ser a de Açu, né? Tem que ser de Açu. Você falou na questão dos carnavais, então você e seu esposo brincaram. Carnaval, Selenita isso, irresponsáveis. A Frane brincou aqui. Selenitas e irresponsáveis. Também. Vinham meus primos. Os carnavais na Bebê. Na Bebê. Você também chegou a brincar no Clube Municipal, onde Dona Anitta tomava conta? Era a porteira. O quê? Dona Anitta para entrar na novela. Detalhes. Detalhes, quem a gente agarrava, quem não agarrava, né? E meus primeiros namorados foram açuenses, né? Sim, foi, né? Foi. Ah, que bom. Tá certo. Mas quando viu o Cupido, mas assim... Aí já tava nenhum chamou, nenhum deixou você abrir a boca como fez o seu amado, né? Rapaz. Aqui foram namoros de adolescência, né? Teve o primeiro namorado, Pedrinho Saleitão. Irmão de Mara, filho de Valca de Saleitão, do primeiro casamento. Mais velho do que eu, 8 anos. Perfeito, né? Conheço a esposa dele, os filhos. Pedrinho. Você lembra de todos? Pedrinho, depois... Juca, né? Juca de Saleitão? Não. Não é irmão do Pedrinho, não, Aida. Juca, é verdade. Juca. Entendeu? Encontrei com a Aida ontem. Com a Aida. Queridíssima. Aliás, a Aida recentemente, E tem outros que é melhor não citar, né? Eu tenho um velho ditado que diz rapadura é doce, mas não é mole, não. Sempre no final do programa, e a gente já está perto, chegando a 50 minutos de prosa, né? A gente pede uma música que marcou vocês, assim, que eu vou tocar quando terminar o programa. Uma música interessante, uma música que marcou a vida, a sua, do seu esposo. Eita, menina, foram tantas. Mas tem uma especial, né? Tem uma... Não sei, tô lembrada agora. Não é possível. Era música de forró, músicas românticas, música de Roberto Carlos. Normalmente, Roberto... Né? Eu vim aqui, amor. Era essas músicas românticas. Roberto, né? Mas eu gostava muito dos Beatles. Sei, é verdade. Que foi uma febre naquela época. Outras músicas, mas não estou lembrando agora. As de São João. As músicas de São João já são. Mas assim, tem alguma que marcou, assim. Normalmente tem uma que fez a diferença. Vai pensando aí, porque a gente... Ô Amália, a gente já está pertinho de terminar a nossa prosa. Quero muito agradecer. Aliás, eu conheci a Amália, não sei se você lembra, é um feriado de 1º de janeiro. Eu estava almoçando no Dom Pedro e a Amália chegou e aí assim... Lembra? E a gente começou a conversar. Quando você falou quem... Eu fico perguntando quem é. Você é filha de quem? As pessoas dizem que eu já estou perto dos 100, mas não é verdade. Eu sou curioso, eu quero saber de quem as pessoas são filho, quem é o neto, quem é o filho. E aí me traz as lembranças do centro de Açu, porque minha mãe vendia tapioca, vendia pastel, vendia filóis. Aliás, a receita do filóis ninguém conseguiu aprender, né? Também só a minha irmã mais velha que aprendeu e fazia com mais assiduidade. Hoje já virou uma estrelinha do céu. Mas eu lembro muito, e eu andava muito, né? Eu lembro de Chico Miranda vigiando o Parque Palmeiro Filho, né? Não sei se você brincou no Parque Palmeiro Filho, onde é o Banco do Nordeste,
Ali era o Parque Palmeiro Filho. Foi nesse período que você realmente já não morava em Açu, né? Então tem todos esses detalhes. Mas você deve ter lembrado ainda daquelas da praça com os viveiros ali em frente à Dona Anitta, que tinha não era uma piscina, mas era uma espécie de tanque com os cágados dentro, que foi feito por Arcelino Costa Leitão. Né? Que é o pai de Aida, né? Não, ali é Walter de Salitão. Costa Leitão, que foi casado depois com Maria Olímpia, com Maroquinha. Lembro, o marido da Maroquinha. Maroquinha. Lembro. Pois é. Ali o outro era Walter de Saleitão. Walter, que era adversário. Né? Maroquinha, que inclusive... Me lembro dela como prefeito. Né? Ganhou de Walter. 1962, a eleição foi Walter e Maroquinha. Um era apelidado de Golinha e a outra da Onça. A Onça e o Golinha. Até hoje. Depois, Walter, 62, depois Walter acabou se elegendo prefeito em 1972, enfrentando Sebastião Alves. Né? Em 72, Sebastião Alves. E em 76, Sebastião Alves viria a ser o candidato dele, que acabou derrotando Manuca, filho de Olavo Montenegro, Manelzinho Montenegro, que morava ali na Prefeito Manuel Montenegro, né? Enfim. Então, essas são lembranças que eu sei, mas você não sabe mais, porque aí você já estava morando fora. Professora Amália Simonetti, aliás, muita gente, quando eu falei, eu vou entrevistar a professora Amália, porque tem uma rua Maria Amália Simonetti, que é da minha tia. É a tia dela, não é ela, né? Depois eu vou ter a minha, não? Vai. Vamos esperar. Então, as pessoas que moram nessa rua aqui, é uma sobrinha da Maria Amália Simonetti, e ela adotou, lá vai ser conhecida no termo acadêmico lá como Amália Simonetti. Como Amália Simonetti. Mas sou muito conhecido como cearense, como é que é? Eu sou conhecida muito por esse projeto, né, que eu fui uma das escritoras, a consultora, a idealizadora, junto com a Isolda Sela, que depois passou a ser governadora. Isso começou em 87. Ah, sei. Né? Que 87? Não, 2007. 87 eu estou voltando no tempo, todo tempo, né? Em 2007, esse projeto, que ficou no Ceará, foi tão importante em transformar a educação. Minha grande paixão, minha dedicação por esse projeto, uma parceria com a Universidade Federal do Ceará, e depois foi para o Brasil todo. Aliás, o Ceará... O Brasil todo. O Ceará, que é uma referência em estudos, recentemente eles implantaram uma unidade do ITA, né? Que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Vai já começar. Vai já começar a formar muitos alunos, né? E outra coisa, eu sou inovadora e agora, não só alfabetização, eu escrevi livro de alfabetização matemática e alfabetização em língua portuguesa, que tem a ver, porque o nosso código é matemática. Esse foi o grande segredo. E agora estou numa proposta, mas ainda é segredo, de alfabetização científica, que eu já faço na minha escola. Desenvolvimento científico, alfabetização científica desde sempre, mas não é decorar. E como cuidar dessas crianças com espectro autista, essas crianças especiais? Como que você, como educadora e como uma escritora, como cuidar dessas crianças? Olha, como educar essas crianças? Agora, dia 3 de agosto, vai ter um grande simpósio lá em Fortaleza, o Cinedu, no centro de eventos, que é enorme, e é para o Brasil todo. E eu fui convidada para participar de uma roda de palestras, uma roda de conversa sobre a inclusão. Certo. Eu vou representar as escolas, a minha amiga Beth, o conselho, e vai ter uma psicóloga também. E o que é que eu vou falar? Eu até escolhi um paradoxo, um símbolo, educação folha, que eu já escrevi sobre isso. A árvore, para sobreviver, precisa da folha. Os cactos, que é incrível, faz as folhas virarem espinhos para sobreviver. Então, a educação folha é você entender as múltiplas formas de respirar.
de atender, de incluir sem excluir. Incluir e aprender mais, porque a grande maioria das crianças que são laudadas, que têm o aspecto autista, elas têm uma hiperinteligência. Pois é. Tem que descobrir esse hiperfoco. Impressionante. É. Sabe o que é que eu acho? Eu converso com meu irmão, Paulo, que é pediatra, meu primo, que é psiquiatra. Eu acho que houve uma transformações na sinapse humana. Porque no mundo todo. Tem. Não é só alimentação. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu. Que eu fico buscando, não é fragmentos pequenos de plástico na alimentação, não. Nem todo lugar tem. Eu acho. Mas tem uma geração. Que é isso que eu vou me dedicar também a estudar cada vez mais, porque a minha escola é conhecida como uma das melhores escolas de inclusão. Que coisa. E aí, descobri isso, porque, olha, as mudanças aconteceram, mas geralmente a inteligência emocional, o lado emocional não aguenta. Bom, minha gente, chegamos ao final aqui do nosso Memória Viva. Viu que prosa boa? A mulher, logo ela fala muito. Tomasse água de chocalho? Eu acho que foi. Porque diz quem fala muito... É porque mamãe não fala, eu falo por ela por mim. Com a pedagoga, escritora, açuense, conterrânea, Amália Simonetti, que deu uma aula aqui para todos nós. Contou. São quantos livros já? 26 livros só de literatura, fora os didáticos. Rapaz. E olha aqui, meu vestido tem uma história, são borboletas, porque é o símbolo da minha escola, a metamorfose, as transformações humanas. Todos nós. Tem horas que a gente tá lagarta, tem horas que a gente tá casulo. Eu preciso ser metamorfose ambulante, velho Raul Seixas. Prefiro ser. Você escolheu, já lembra da música, mulher, pra gente tocar aqui? Meu Deus. Uma de Roberto Carlos, então. Juninho, então você vai tocar uma música de Roberto Carlos, bem romântica. Bem romântica. Ou então uma bem acelerada de carnaval. Uma dos Beatles, você que vai escolher, né? Um forrozinho bom. A gente tá no período agora, mas você... Isso aqui tá bom demais. Amália, obrigado. Obrigado pela prosa, pela conversa. Muito bom. E a gente se encontrar novamente. Verdade. Falar das memórias. Quem sabe eu possa ir a Fortaleza, gravar uma Memória Viva lá na sua escola. Vá na Memória Viva. Eu acho que é importante isso. A minha filha tem um parque também, o Parque Bambolim, que tem o Pé de Imaginação. É lá no Shopping Guatemi, no Shopping Kennedy. É muito bom. E tem outras coisas mais lá no Ceará. Olha, minha gente, eu quero agradecer a você que ficou conosco. O nosso muito obrigado. Próximo domingo, se Deus ou o Criador permitir. Permitir. Vai, mas sempre Ele permite. Vai permitir com mais uma audição, uma edição aqui do nosso Memória Viva pela sua Princesa FM. Você não esquece de deixar o like, deixar o joinha, comentar, etc e tal, né? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo. Ciranda, criança, ciranda, roda feliz a cantar. Viva seu sonho, infância, com seu faz de conta girar. Criança, ciranda, criança, roda feliz a cantar. Alegra seu mundo crianceiro, com seu sorriso a girar. Ciranda, criança, ciranda, roda feliz a cantar.